Bem forte. Amém? Marcos capítulo 5, versículo 1. E chegaram ao outro lado do mar, província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias podia prender. Olha que história. Porque tem sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias. Ele foi muitas vezes preso em cadeia. E as cadeias por ele foram feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o acalmar ou amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando em grande voz, ele disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia para ele: sai deste homem, espírito imundo. E Jesus perguntou para ele: qual é teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogai-lhe muitos que não enviasse para fora daquela província. E andava ele ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Jesus logo lhe permitiu, e saindo aquele espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e todos se afogaram. E os que o apacentavam, os porcos, fugiram e anunciaram na cidade, no campo, e saíram ao ver aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tinha legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Amém? Esse é um texto muito interessante de a gente fazer uma reflexão, e essa noite eu gostaria de levar você a uma reflexão de algo muito importante que tem feito da minha vida uma vida de experiências com Deus. Nós lemos um texto de um homem, só de ler o texto você fica imaginando a cena. E algumas passagens bíblicas, irmãos, eu gostaria, assim, eu tenho uma vontade de falar: Senhor, eu queria estar lá para ver. Alguns textos, por exemplo, abertura do Mar Vermelho, que loucura foi aquilo, o exército correndo atrás do povo de Deus, e de repente o mar se abre, e o povo começa a passar, e ao inimigo entrar ao mar, o mar se fecha. Qual foi o comentário? Como que foi aquela passagem? A gente vê outro texto de um homem que é um texto, aliás, anterior a esse, de um homem paralítico que não tinha como chegar até Jesus, e ele sofria de uma paralisia. Ele tinha alguns amigos, e eles tiveram uma grande ideia, falaram: viu, a gente não vai conseguir levar ele no meio da multidão, vamos trazer ele no meio do telhado. E Jesus trazendo a palavra, e a cena daquele homem, o telhado se abrindo, e a cena daquele homem descendo, e Jesus vendo aquela cena, e Jesus se toma de um ímpeto de compaixão e cura aquele homem. Aqui nós estamos diante de um texto também muito interessante, que mostra que Jesus sai de um canto, vai até Gadara, numa cidade, atrás de uma pessoa. E eu queria estar ali para ver essa cena. Quem era esse homem que gritava de dia e noite, que passava o dia se cortando? Um homem que a Bíblia fala que nem algema segurava ele, que nem cadeia o prendia aquele homem. Quando via, aquela cadeia estava destruída. Meu Deus, que força, que legião que tomava aquele homem, que dava a ele força para que nem cadeias o segurasse. Era um homem que gritava de dia e noite, não dormia praticamente, assustava as pessoas. A Bíblia diz que ele andava nu. Era um homem assustador. Era um homem que a sociedade talvez queria liquidar. Talvez eu, morando naquela cidade, olhasse para aquele homem e falasse: a gente tem que acabar com essa graça aqui desse cara, porque
alguma coisa vai acontecer se a gente não fizer algo. Talvez algumas pessoas daquela cidade até tramavam em acabar com a vida dele, porque ele era um risco para sua família, para as esposas, para os filhos. E é esse texto que nós lemos no livro de Marcos. Um homem totalmente possesso, um homem com a vida totalmente destruída, um homem que a sociedade já não respeitava, um homem que não tinha família, um homem que o diabo tinha destruído seus relacionamentos, sua vida financeira, sua profissão. E quando nós entramos nesse livro de Marcos, e o livro de Marcos é recheado de histórias, de milagres impressionantes, nós aprendemos uma primeira lição aqui. O livro de Marcos, ele tem como foco apresentar Jesus como servo. Todos os livros apresentam Jesus com uma característica muito forte, Léo. O livro de Marcos apresenta Jesus como servo. Mas não há na Bíblia nenhum outro livro que apresenta Jesus com tanta autoridade como aqui. No capítulo 1 nós vemos Jesus com autoridade sobre as tentações. Jesus, logo após ser batizado, ele é levado ao deserto, tentado 40 dias e vence as tentações. Ele é ele exerce uma autoridade muito grande sobre as tentações. No capítulo 2, ele exerce uma autoridade sobre perdoar pecados. Não há outro na face da terra que tenha o poder de perdoar pecados como Jesus. E se nessa noite você entrou com alguma dúvida que sua vida tem chances e oportunidades, acredite, perdoa. Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados, e Ele está aqui para perdoar os nossos pecados, amém? No capítulo 3, uma autoridade para curar os enfermos. Essa cena do homem descendo é a cena que mostra Jesus curando um paralítico e outros. No capítulo 4, ele exerce autoridade sobre a força da natureza. Ele fala para a tempestade: acalma-te. Aliás, é o caminho que ele está fazendo até Gadara, surpreendido com uma grande tempestade. E se há alguém aqui que está passando algum problema, alguma tempestade na sua vida, Jesus está aqui. E Ele tem poder e autoridade para acalmar as tempestades da nossa vida. No capítulo 6, ele demonstra autoridade sobre a lei da física. Jesus dá uma ordem para a física: água, eu vou pisar sobre ti e eu não afundarei. E a Bíblia diz que ele anda sobre o mar, sobre as águas. E aqui, no capítulo 5, ele mostra autoridade sobre os demônios. Isso nos dá uma lição muito importante no reino. Nós estamos num ano que nós estamos comemorando o reino de Deus nas nossas vidas, na nossa família, na nossa finança. No reino de Deus, quem quiser ter autoridade precisa ser servo. Não existe oportunidade de você ter autoridade dentro do reino se você não servir, se você não se dispor, se você não se colocar à disposição do Senhor para servir pessoas. E essa é uma igreja que tem crescido porque tem aprendido que no reino de Deus, servir é uma bênção. Servir é o que antecede a nossa vitória, é o que antecede a nossa promoção. Aliás, grandes autores, grandes livros, grandes palestrantes, e eu já pude assistir muitos e ler diversos livros best-seller, exemplifica Jesus como a liderança servidora, que eles descobriram recentemente que é a liderança que dá certo, é a liderança que você serve as pessoas que estão ao seu lado. Essa história também nos mostra uma característica, e aí uma reflexão que a gente vai fazer essa noite, em poucos minutos, sobre a importância de algo que muda a nossa vida, que é o poder das decisões. Fala, poder das decisões. Nos últimos anos, Deus tem trabalhado comigo e tem mudado a minha vida por uma simples ótica, de a gente entender melhor as nossas decisões. Desde o momento que você acorda até o momento que você dorme, você toma pelo menos 300 decisões todos os dias. A roupa que você vai vestir, o café que você vai tomar. Se você tem algumas decisões que não precisa, são automáticas, que a gente vai tomar um banho, que a gente vai tomar o nosso cafezinho preto, né? Que a gente
vai colocar um louvor logo cedo, se a gente vai fazer um devocional, se eu não acordei atrasado ou não, se dá tempo de eu fazer uma leitura da Bíblia. São decisões que a gente vai tomando ao longo do dia. Muitos são automáticas, muitos fazem parte do nosso dia a dia. O pastor Jefferson, ele tem uma expressão que ele fala os DDDs, 3Ds, DDD que mudam a nossa vida. São as decisões que definem o nosso destino. Há algumas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia que são pequenas, mas tem algumas decisões que nós tomamos na nossa vida que são decisões grandes, que mudam a nossa trajetória. Um exemplo, casar. Quem é casado aqui, diga amém. Eu vi que a pastora Dalva, o pastor Chico foram vencedores, né, daquela demonstração de amor. Eu assisti umas 2 vezes pelo menos, viu, pastora Dalva? Para tentar fazer em casa aquilo lá. Casamento é uma decisão que muda a nossa vida. Casamento é uma decisão que na hora que você toma, no momento que você casou, é impossível a sua vida continuar a mesma. Se sua vida continua a mesma, é porque você não é casado. As práticas da vida de solteiro são deixadas para trás e agora você toma decisões em conjuntos. Uma decisão em casamento. Você sai da casa da sua mãe, dos seus pais, você começa a ter uma vida nova. Aceitar a Jesus é uma decisão que muda destino. Quantas pessoas aqui, se não aceitassem a Jesus, não estariam vivos? Levanta a mão. Olha quantas pessoas. Estou falando de algo muito forte. Se você não aceitar Jesus, talvez você não estaria vivo. E Jesus mudou o curso da sua vida. Porque são decisões que mudam. E se sua vida não mudou depois que você aceitou Jesus, tem alguma coisa errada. Porque aceitar Jesus é mudança de direção. Eu estava vindo para cá, na hora que eu aceito Jesus, eu mudo de direção. Eu começo a ter uma outra vida. Aquela vida que eu tinha no passado não começam mais a fazer parte da minha vida atual. Os hábitos que eu tinha na minha vida no passado não servem mais para a minha vida presente. Antigamente eu gostava de ficar num bar, antigamente eu gostava de ir a algumas festas. Essas festas ao longo, talvez não sejam de um dia para a noite, mas seja um processo que você já não começa a se sentir bem. Talvez você tivesse um vício e esse vício já não começa a trazer o prazer que ele trazia antes. A música que você escutava não é uma música que te dá a paz, não te dá um conforto espiritual que te dava antes. A sua vida muda. Decisões grandes que mudam a nossa vida. Mas existe as decisões atômicas, os hábitos atômicos, que ele não tem o poder de mudar a nossa vida amanhã, mas ele tem o poder de transformar a nossa vida em 1, 2, 3, 4, 5 anos. Você comer um lanche gostoso, uma pizza hoje, vai fazer mal? Você pega a melhor pizza, melhor lanche que tem, aquele dogão, Ronald, de duas salsichas, deliciosa. Se comer um dogão daquele hoje, vai te fazer mal? Uma vez? Se comer esse dogão todo dia por 5 anos, vai fazer mal? E aqui a gente tem um exemplo, tem o Fabiano, né? Conheci o Fabiano magrinho hoje. Você praticar exercício 30 minutos por dia, 40 minutos, uma caminhada, vai mudar a sua vida amanhã? Amanhã eu vou acordar mais magro, como eu gostaria, irmão, sair correndo, correr 5 quilômetros, e chegar depois dos 5 quilômetros, subir na balança e emagrecer 10 quilos. Oh, glória a Deus, seria uma vitória. Mas praticar exercício um dia, no outro dia, talvez você vai acordar com dor, você vai acordar reclamando, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas você praticar exercício, você ter uma dietinha balanceada, ao longo dos 5 anos, muda a sua vida ou não? Nós lemos um texto que nos relata a história de um homem que a Bíblia diz que ele sai do sepulcro para encontrar Jesus. Eu creio que a vida daquele homem, ele não acordou de um dia para a noite falando assim, hoje eu vou morar no cemitério.
Hoje minha morada, a partir de agora, minha morada vai ser no sepulcro. A partir de agora eu vou frequentar o cemitério. A partir de agora eu vou começar a andar nu. A partir de agora eu vou sair e começar gritando pela cidade, atormentando as pessoas. Eu acredito que a vida daquele homem, ao longo da sua caminhada, foi mudando por algumas decisões. Decisões que fizeram daquela vida de um homem que tinha uma família, de um homem que tinha um emprego. A Bíblia não fala, mas eu estou pregando aqui, eu quero imaginar isso. Um homem que nasceu, que cresceu dentro de um lar, amor dos pais, que tinha amigos, que dava risada, que saía jogar bola, que assistia um programa, que saía, tinha um relacionamento talvez. E que ao longo da sua vida, ele foi tomando algumas decisões que o levaram para o cemitério. E a Bíblia, ela é tão poderosa que ela relata histórias de sucesso, ela relata histórias de fracasso, ela nos relata história de pessoas que acertaram, ela nos relata história de pessoas que erraram, ela nos relata história de homens que aceitaram caminhar com Jesus, entregaram sua vida. Ela relata a história de pessoas que talvez não quiseram ter um encontro com Jesus. A Bíblia, ela nos mostra diversas histórias, tanto de pessoas que deram muito certo e que hoje são considerados heróis da fé, como de pessoas que ao longo do caminho não conseguiram obter vitórias, conseguir sucesso na vida, ter uma vida de paz. E a história desse homem é uma história dessas, que a gente não sabe como ela começa, mas a gente sabe como ela termina, amém? Eu não sei como a sua vida começou, como ela chegou até aqui, mas eu sei como ela vai terminar, se você aceitar o Senhor Jesus e tiver um encontro com Ele. É uma história de um encontro que fala comigo, com você, porque talvez a gente passe por situações parecidas, não como a desse homem que tinha uma legião, e legião na época, se você estudar um pouco mais a fundo, legião era um exército dos legionários, dos grandes valentes da época, era o exército mais temido, era o BOP, era a rota da época, formado por 2.500 a 5.000 homens. Isso era o espírito que frequentava a vida daquele homem. Por isso que a gente entende que não havia grilhões que pudessem o segurar. Mas Jesus, ele atravessa um mar para ter um encontro com aquele homem. Ele se preocupa com aquele homem que é desprezado pela sociedade, com aquele homem que estava com a sua vida destruída, com o seu casamento destruído. Jesus se importa com a vida dele. E eu quero dizer algo aqui para você nessa noite. Eu não sei como está seu casamento, eu não sei como está a sua vida financeira, eu não sei para onde você tem caminhado. Talvez você chegou aqui falando: Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma resposta. Só o Senhor pode solucionar os meus problemas. Nós estamos no lugar certo, porque o Senhor está aqui. E nesta noite Ele quer ter um encontro com a minha e com a sua vida. Hoje o mundo ele conta com 8 bilhões de pessoas espalhadas. Temos pessoas de todos os credos, de todas as cores. Temos pessoas morando de uma forma isolada na Amazônia, na Venezuela, pessoas que não tiveram contato com ninguém. Nós temos pessoas de matizes diferentes, brancos, negros, pardos. Nós temos 8 bilhões de pessoas, entre elas mestrados, analfabetos. E Jesus não se importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, qual é o seu status financeiro. Ele se importa com a sua vida. Jesus, ele atravessa o mar, enfrenta uma tempestade por conta de uma vida. E algumas pessoas talvez perguntam: será que meu caso tem jeito? Será que Jesus se importa com meu filho? Será que Jesus se importa com meu marido? Será que Jesus se importa com a minha esposa? Oh, meu amado, Jesus me trouxe aqui para falar que Ele se importa com a sua vida, com a vida das pessoas que você tem pedido. Para Jesus não há lata de lixo, não há pessoas irrecuperáveis, não há pessoas que Jesus não possa alcançar. O amor dele foi tão grande que Ele morreu na cruz por mim, pecador, e por você.
Eu acredito que nessa caminhada de mais de 35 anos com Jesus, batizado, Ele pode transformar a vida da pessoa de um dia para o outro, como Ele transformou a vida desse homem. Mas eu acredito também nessa caminhada que Jesus vai mudando o nosso caminho ao longo da nossa jornada. Eu tenho um tio, aliás, frequentou muito tempo aqui, meu tio Cleilton, a gente chama carinhosamente Pinguim. Eu lembro quando morava no Parque São Bento, o bairro ainda não era asfaltado. Meu tio era um alcoólatra, com cirrose já avançada. E eu tinha uma missão, minha mãe falava assim: filho, quando você vê o seu tio, corre me avisar. Porque ela tinha que forrar o lençol da casa, porque ele vinha todo sujo, às vezes de barro, de poeira, uma roupa de 2, 3, 4 dias. E quando eu via meu tio cambaleando, descendo a rua, eu corria em casa: mãe, o tio está vindo. Minha mãe corria para estender aquele lençol no sofá. E meu tio deitava ali, ficava conversando, falando um monte de coisa, daqui a pouco ele ia embora. E a vida do meu tio era uma vida que, possivelmente, assim, na minha cabeça, quando menor, falava: vamos esperar a morte chegar, não tem jeito. Desde quando eu cresci, meu tio é alcoólatra, ele bebe. Mas ele tinha uma mãe, minha avó, aquela do coque. Você chegava na casa dela, tinha a vitrolinha tocando o hino e ela com um crochêzinho, coisa de vó, irmãos. Não tinha uma vez que eu chegava na casa dela que ela não estava com aquele crochêzinho na mão, com aquela vitrolinha, aquele hino tocando. E eu ia lá para tomar repreensão dela, porque eu chegava lá de short: menino, tem que pôr calça, Jesus está voltando. Era brava. E minha avó orava por ele. E um dia meu tio acordou: mãe, prepara a escada aqui. Não está a escada que eu quero arrumar a lâmpada. Como assim? Minha avó pensando: como assim? Ela vai subir na escada? Mal consegue ficar de pé. Não, tem que resolver algumas coisas. Minha avó viu ele subindo na escada, não estava tremendo, trocando a lâmpada. Depois sentou, tomou um café, comeu um pão que há muito tempo que não comia, que não tomava. E desde aquele dia, a vida dele foi transformada. Ele não colocou uma gota de álcool na boca, por conta de oração, de um milagre que veio de uma oração. Mas foi de um dia para o outro. Para ele foi de um dia para o outro, irmãos. Para minha avó foram anos de oração. E algumas pessoas aqui oram um dia, 2 dias, 3 dias, faz um jejum quando a gente faz um clamor na igreja de 21 dias, e a gente acha que a nossa vida tem que ser mudada no mês seguinte, no dia seguinte. Há um processo no milagre. Se você não recebeu ainda, não desista. Jesus quer mudar a sua vida, quer mudar a história da sua família, do seu filho, do seu esposo, a sua vida financeira, mas é um processo de aprendizado, que a hora vai chegar, o momento certo vai chegar. E aqui, irmãos, eu queria refletir com vocês eu coloquei 5 Ds, que talvez roubaram o futuro daquele homem, que são armadilhas para o nosso futuro, e a gente precisa ter muito cuidado. O primeiro dele é o desvio de rota. Para eu chegar aqui, eu coloquei no GPS, eu vim de manhã, eu coloquei no GPS, o GPS deu um caminho, eu conheço a igreja, mas eu recorro ao GPS. O GPS me deu um caminho, eu cheguei aqui na hora. Para chegar agora à noite, o GPS já me deu um outro caminho. O tempo já foi mais longo. Minha esposa falou: nossa, a gente está indo para onde? Eu falei: não sei, vamos seguir o GPS. Porque todas as vezes que eu desconsiderei o GPS, eu cheguei atrasado, eu tive problema, eu cheguei em um lugar que eu não deveria. Talvez aquele homem, ao longo da vida, ele tenha desconsiderado o GPS da vida. Nós temos um GPS da nossa vida. Nós temos GPSs que usam esse microfone e que traz para você uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra guiadora. O GPS, ele só é o que é porque ele tem uma visão maior que a nossa. Eu consigo enxergar alguns metros na minha frente. O GPS enxerga quilômetros.
E eu já tive derrota na vida, amargas, que eu falei: Senhor, o Senhor não está comigo? E claramente Deus falou no meu coração que há derrotas na vida, na terra, que são vitórias no céu. Que nós não sabemos, mas Deus está nos livrando de coisa pior. Deus não está nos livrando de coisas que poderiam acontecer, e Deus vai nos protegendo, porque Ele sabe o melhor caminho para mim e para a sua vida. Não questione Deus. Talvez as coisas não estejam do jeito que você gostaria que estivesse, mas Deus sabe a rota que Ele tem para a sua vida. Pode demorar um dia a mais, um mês a mais, um ano a mais, 2 anos a mais, mas Ele sabe exatamente onde você precisa chegar. Ah, Deus, não está acontecendo, eu estou vindo na igreja, eu não vejo nada. Calma, irmãos. Deus sabe o momento certo. E Ele tem uma bênção para a sua vida, que eu tenho certeza absoluta que vai mudar o seu destino. Hoje o maior número de crentes que existe são os desigrejados. Há um desvio de rota de pessoas que falam assim: você não precisa ir para a igreja. Existem alguns coaches muito bons. Para que você ter pastor? Para que você frequentar uma denominação? E alguém pode falar assim: mas Roberto, vir para a igreja, escutar uma palavra muda a vida de alguém? Irmãos, muda. Eu não lembro o que foi pregado nos 12 dias, por exemplo. Ah, mas eu nem lembro o que foi pregado semana retrasada. Talvez você não lembre o que foi pregado no domingo passado, mas você lembra o que você comeu em janeiro? Você lembra o que você comeu em fevereiro? Você lembra o que você comeu em março? Na quarta, na quinta? Mas foi esse alimento que trouxe você até aqui, que te deu saúde para você continuar caminhando. Eu não lembro a pregação dos 12 dias, mas foi aquela pregação de um dia, de 2, de 3, que me sustentou espiritualmente para que eu tivesse de pé. Talvez aquele homem, uma vida normal, tivesse desvio de rota. Para que ir na igreja? Para que ficar escutando? Para que orar? Para que jejuar? Para que entregar a sua vida para Jesus? Deus é o mesmo para todo mundo. Talvez a vida daquele homem tenha mudado por decepções. E como a gente tem decepções na vida? Quem não tem? Talvez aquele homem tenha enfrentado decepções na igreja. Eu conheço muita gente que hoje não está na igreja por decepções da igreja. Eu conheço muitas pessoas que estão no mundo sofrendo, caminhando para um sepulcro, ou muitas vezes morando no sepulcro, só que ela não enxerga que ela já está no cemitério, por decepções, por orgulho, por briga de grupos. O grupo de jovem, o grupo de louvor, o grupo de teatro, o pastor não me cumprimentou, o pastor, ele falou, o pastor foi duro comigo, meu líder foi. Em algum momento, talvez, a vida daquele homem tenha tido decepções. E igreja é formada por pessoas, guiadas pelo Espírito Santo. Mas ao longo dessa caminhada de pessoas, nós encontramos falhas, nós encontramos problemas. E nem por isso eu vou me afastar do Senhor, eu vou me afastar da igreja. Nesses 35 anos de Parque São Bento, irmãos, quantas decepções já tive. Mas nenhuma delas foi capaz de desviar minha rota. Muitas delas eu chorei, entendi, amadureci, percebi que são pessoas que eram falhas, perdoei. Muitas vezes eu decepcionei alguém. Muitas vezes eu fui motivo para alguém sair da igreja. Fui atrás, pedi desculpa. Vamos caminhar de novo, irmãos. Talvez a vida daquele homem tenha tido decepções na família. Família é alguma coisa que você não escolhe. Tem algumas coisas que você escolhe. Família não, você nasceu lá. Você tem que dar certo lá. Decepções com irmãos, decepções com o pai, decepções com a mãe. Tem pessoas que não falam com o pai e com a mãe. Tem pessoas que não falam com irmãos. Decepções que talvez vai tirando você da rota, vai tirando você do caminho e vai levando você para o cemitério.
Talvez a vida daquele homem tenha tido decepção na família dele. E como é normal a gente ter decepção na família? Mas isso não pode tirar você do caminho que é Jesus, amém? Talvez aquele homem tenha tido decepções com amigos. Algum amigo falhou com ele, alguma pessoa que era especial não correspondeu à amizade que ele esperava. Ah, mas eu me doei tanto pelo meu amigo e não fui correspondido. E isso faz daquela situação uma situação de decepção. Talvez a vida daquele homem, irmãos, tenha se desviado por desprezo e desperdício. A Bíblia fala em Provérbios 27:7: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Quando está tudo bem, a gente pisa em favo de mel, a gente não valoriza as pequenas coisas. Aquele homem talvez estivesse caminhando para a morte dentro de um cemitério, porque quando estava tudo bem na vida dele, ele desprezou as coisas pequenas. E se tem algo que é perigoso, é o desprezo. A Bíblia diz que tudo que a gente despreza na vida, a gente perde. Esaú desprezou a sua primogenitura e perdeu a sua bênção. Para que serve minha primogenitura se eu estou morrendo de fome? Mical desprezou Davi e não teve filhos com ele. Golias desprezou Davi e foi derrotado. Cuidado com o que você está reclamando. Talvez você está reclamando do seu emprego. É o emprego que Deus te deu. Valorize o seu emprego para que Deus coloque você em lugares maiores. Talvez não seja o lugar que você gostaria de estar, mas agradeça. Comece o dia falando: Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está me dando. Talvez você esteja desprezando o seu marido. Talvez você esteja desprezando a sua mulher, pessoa que Deus colocou do seu lado. Cuidado, irmãos, com o desprezo. O desprezo faz a gente perder as coisas. E às vezes a gente só vai valorizar depois que a gente perde. E eu conheço muitas histórias assim. Muitas. Poderia pregar só sobre história de pessoas que se arrependeram de ter desprezado a sua família. Talvez você tenha desprezado aquilo que Deus deu para você, um carrinho que não é o carro do seu sonho, mas é o carro que Deus te deu. Valoriza o que Deus te deu. Tem gente que despreza o dinheiro, não valoriza pouco que Deus às vezes te dá, ou muito que Deus te dá, sai gastando. Eu tenho um pacto na minha vida de fidelidade ao Senhor, mas Deus ministra muito comigo para a gente tomar muito cuidado, porque Deus abençoa, Deus prospera, Deus enche o nosso vaso de prosperidade, mas esse vaso não pode estar furado, irmãos. Deus vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo e está cheio de furo. Você tem uma vida descontrolada financeiramente. Você tem atos na sua vida que é impossível você ser próspero. Algumas coisas que você precisa se desprender. Algumas coisas que você precisa ser curado para a sua vida prosperar. E às vezes é algo psicológico, de você não se controlar. Deus vai te dando e você vai gastando. Quando você olha para trás e fala: o que eu construí na minha vida? Talvez aquele homem tenha desprezado a sua vida financeira, tenha gastado todo o seu dinheiro com algumas coisas que não eram prioridades na sua vida, da sua família, do seu futuro. E o que fez ele caminhar para um lugar que não foi feito para a gente morar. Talvez você tenha tido problemas com distrações. Se tem algo que o mundo requer hoje de nós, é a sua atenção. Existe um estudo psicológico de mercado para captar a sua atenção. Na hora que você entra num mercado, não acha que aquelas prateleiras estão lá porque alguém quis colocar ela lá por acaso. Não acha que você está passando no caixa e tudo aquilo que está em volta do caixa está ali por acaso.
Não acho que na hora que você está mexendo no teu celular começa a aparecer mensagens e propagandas por acaso. Aliás, você comentou alguma coisa, quando você pega o celular parece que aquilo que você comentou salta no celular. Hoje o mundo, que tem de mais valioso no mundo dos negócios é a sua atenção. E aquele homem talvez tenha se desviado do caminho por algum motivo, pelas distrações. Como a gente tem se distraído nessa vida. A gente pega o celular 7 horas, quando a gente vê já são 10, já são 11, já meia-noite, já é 1h. Você não fez o que você tinha que fazer, sua cabeça está turbilhada, você não consegue dormir direito. E aí você começa a entrar num processo de procrastinação. Procrastinação é quando você precisa fazer algo importante e você não consegue fazer. Eu preciso resolver isso. Quando você vai resolver, eu vou tomar um cafezinho. Eu vou dar uma olhada aqui, eu vou olhar o celular. E isso vai trazendo ansiedade, e isso vai trazendo um estado de espírito em nós sufocante. Cuidado com as distrações. Talvez você esteja distraído com a vida do seu casamento. Estou distraído. Na vida dos seus filhos. Quem tem filho pequeno aqui, você abre o caderninho dele para ver o que a escola está ensinando. Na minha época tinha um telefone, muito custo, meu pai conseguiu comprar um telefone, e quando alguém precisava falar comigo, telefonava. Minha mãe ou meu pai atendia o telefone. Eu quero falar com o Roberto. Quem é que está falando? É o Lucas. Pera aí, Lucas. Quando desligava o telefone, qual era a primeira coisa que meu pai perguntava e minha mãe? Quem era o Lucas? Não, pai, o Lucas é que ele mora... Onde ele mora? Não, ele mora ali, sei o quê. Quem são os pais dele? Hoje é possível fazer isso, irmãos? Talvez você esteja distraído com os teus filhos. Você sabe com quem seus filhos estão caminhando? Você sabe o que está sendo ensinado na escola? Você sabe como que é o dia a dia dele? Você tem tido tempo com eles? Tem tido tempo de qualidade com a tua família? O último D que eu gostaria de compartilhar aqui para a gente encerrar essa reflexão sobre as nossas decisões são as despedidas e divisões. Nós podemos perder o nosso futuro quando não lidamos bem com as despedidas que a vida nos apresenta. Eu tenho uma tia que há mais de 35 anos, eu lembro que era muito novinho quando a gente recebeu um recado que o filho dela tinha falecido, meu primo Douglas. Menino bonito, 21 anos, família bem estruturada. Minha tia tinha um programa na TV, patrocinada pela Sadia, Perdigão, sei lá o que. Era uma Ana Maria Braga, mulher bonita. Tia Claíra, até hoje, muito bonita. E daquele dia em diante, há 35 anos, a vida dela continua no velório. Todos os encontros que a gente tem uma vez no ano, ou outras ocasiões, eu encontro minha tia. Parece que minha tia está naquele velório que eu fui há 35 anos atrás. Ela não soube superar. Isso é algo tão difícil. Quem sou eu para questionar? Por que, tia, você não supera a morte do seu único filho? Mas são despedidas, irmãos, que a gente precisa aprender a superar. Porque são despedidas que vai levando a gente para um caminho que não é bom. São separações que a vida nos apresenta que eu tenho que saber lidar. São algumas pessoas que saem da minha vida que eu preciso aprender a caminhar o próximo passo. Porque se eu não fizer isso, eu começo a caminhar para o deserto. Eu começo a caminhar para o cemitério. Eu começo a caminhar para o lugar onde Deus não quer que eu esteja. Talvez a vida tenha apresentado a você algumas despedidas. E você não tem lidado bem com essas despedidas. Mas nessa noite, Jesus atravessa o grande mar, enfrenta uma tempestade para falar para você que existe uma solução. E a Bíblia diz que aquele homem, quando encontra Jesus, ele reconhece o senhorio de Jesus, ele clama por Jesus, pede de forma desesperada para que Jesus vá embora, os demônios ali clamando.
Jesus ordena que aqueles demônios saiam, eles entram nos porcos, os porcos pulam no precipício, e a Bíblia diz, no capítulo 5, versículo 15: e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Aquele homem que ora era desprezado, agora está sentado aos pés de Jesus, aprendendo com ele em perfeito juízo, vestido. E é isso que Deus quer para mim e para a sua vida, sentado aos pés dele, em perfeito juízo. Talvez a minha vida e a sua está indo por algumas direções que não são as direções que Deus quer para a nossa vida. E Deus me trouxe aqui para falar: se assente aos pés do Senhor, que pode mudar o seu trajeto, que pode mudar o seu futuro, que pode mudar a sua vida. Fique de pé, irmãos. Eu gostaria que o grupo de louvor estivesse aqui, amém? Talvez você não tenha tido uma vida de paz, você tenha vivido uma vida de tristeza. Nós vivemos num mundo de ansiedade, de depressão. O Brasil é o país que mais pessoas depressivas tem, é um país que mais pessoas com ansiedade. Talvez você tenha acordado muitas vezes perguntando por que disso, mas nessa noite Jesus está aqui e Ele quer ter um encontro contigo, em nome de Jesus. Feche seus olhos, irmãos. Comece a clamar aquele que tem poder de mudar o nosso futuro, a nossa vida. É uma noite de reflexão sobre as nossas decisões. Que tipo de decisão nós estamos tomando na nossa vida? Para onde essas decisões têm nos levado? Oh, Senhor, aberto pelas águas. Eu vim aqui porque algumas pessoas precisam tomar decisões. 2024 é um ano de decisões importantes na sua vida, que vai mudar a sua vida profissional, que vai mudar a sua vida sentimental, que vai mudar o seu casamento, que vai mudar a sua família. Nós estamos aqui para um encontro real. Oh, meu amado, que 2024 você leve o Senhor a sério. Abra sua boca, Deus. Senhor, nós te louvamos. Clama ao Senhor, aquele que atravessa o mar, a tempestade, para te dar uma vida e um futuro seguro. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Algumas pessoas estavam afastadas do caminho do Senhor, e hoje é noite de reencontro. Hoje é noite de você se assentar aos pés do Senhor e dizer: Deus, muito obrigado. Hoje é uma noite de ter um encontro real com Cristo. Oh, meu Deus, não tem ninguém que pode tomar essa decisão por você. É você, meu amado. Coloque a mão no seu coração, repita comigo essa oração: Senhor Jesus, eu peço que o Senhor guie as minhas decisões. O Senhor tem o melhor para a minha vida, o Senhor tem o melhor para o meu futuro. E eu quero, Deus, que a partir de agora o Senhor tome a rédea da minha vida. Que a partir de agora eu sente do lado do motorista, Senhor, e o Senhor guie a minha vida. Que o Senhor me leve para onde o Senhor deseja. Eu preciso tomar decisões, Deus, porque algumas atitudes que eu tenho tomado têm me levado para o cemitério. Mas nesta noite eu quero tomar a decisão de ter o Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Oh, Senhor amado, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Nos ensina, Senhor, a tomar decisões acertadas. Precisamos de Ti, Senhor. Oh, aleluia. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradando alto: não temas, sou contigo. Eu já dei um caminho aberto pelas águas. Faz romper as fontes em meio ao deserto. Verá nuvens que trazem chuvas de bênçãos.
ouça a voz que te dá escape e livramento. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Deus falou contigo, irmãos. Vamos refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões, sobre aquilo que tem tirado o nosso futuro. Deus tem um futuro seguro para mim e para você, amém? Queria que você aplaudisse bem forte ao Senhor, recebesse o pastor Moacir. Aleluia. Eu vou pedir a licença de vocês. Vou ainda no aniversário do nosso pastor Mário Lúcio, que está completando mais um ano de vida. Estarei lá com o seu pastor, com o pastor Jefferson, prestando uma homenagem para ele, um homem que tem também trabalhado para o reino, amém? Vamos orar primeiramente para o pastor Roberto, pastora Carla, que nos abençoaram aqui nessa noite. Você foi abençoado por esta palavra? Agora estenda as suas mãos para cá. Vamos abençoar esse casal. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, ó Pai, que o Senhor entregou a tua palavra através do pastor Roberto. Ó Senhor, muitas vidas foram aqui abençoadas, foram agraciadas, Senhor Deus. E o Deus, o Senhor dele, é o Deus que ressuscita sonhos, ó Pai. Ainda que sejam mortos, ó Pai, o Senhor é aquele que ressuscita, traz de volta, em nome de Jesus. Deus, eu quero abençoar a vida do pastor Roberto, pastora Carla, meu Pai querido, este casal abençoado, servo do Senhor, fiel a esta igreja, Senhor Deus. Abençoa, Pai, a tua caminhada, Senhor Deus, o nosso coordenador de cidadania, o projeto de cidadania, o projeto da nossa igreja, Pai. Que seja bem sucedido, um projeto que nasceu no coração do Senhor, um projeto vitorioso, um projeto mais que vencedor. Eu abençoo ele, a tua caminhada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.